Olá, meu nome é Neide Ribeiro, sou professora de ciência. Hoje estou no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Hoje vamos falar, minha gente, de um assunto muito interessante, que é o conceito de trajetória e referencial, ok? Vamos lá? Vamos ver que hoje a gente vai ver também o conceito de cinemática. Cinemática, na verdade, vai descrever os movimentos, ok, gente? Então, a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, sem levar em conta o que os causou, certo? Vamos lá. Então, dentro deste conceito, a gente vai ver outro conceito, ok? O que é um ponto material, certo? O que é um ponto material? Um ponto material são corpos de dimensões desprezíveis se comparado a outras dimensões, certo, gente? Dentro do fenômeno observado. O exemplo que eu dou aqui é um automóvel em um ponto material em relação a uma rodovia BR-101, ok? Então, eu tenho que observar que um ponto material, ele vai ser os corpos que não vai levar em consideração as dimensões, ou seja, as dimensões são desprezíveis, ok, minha gente? Já o corpo extenso são corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, No ponto material, eles desprezavam suas dimensões, mas já no corpo extenso, eles não vão desprezar suas dimensões, se comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado, ok? O exemplo aí, é uma formiga em relação a uma pequena pedra, ou seja, eu não posso desprezar as dimensões dessa formiga. O outro exemplo aí é um caminhão em relação a uma pequena rua. Eu não posso desprezar as dimensões desse caminhão, ok? Então, isso é um corpo extenso, ok, gente? Vamos lá. Outro conceito que a gente vai ver é o que é um referencial. Um referencial é um corpo ou lugar a partir do qual, certo, as observações dos fenômenos diversos são feitos, certo? Ou seja, ao mudar um referencial, a percepção dos fenômenos também vai mudar. Ou seja, o referencial pode ser entendido, então, como um ponto de vista de um observador, ok? Colocado em determinado lugar no espaço. O exemplo aqui é esse observador aqui olhando esse ônibus, ok? Então, se eu pegar esse observador olhando esse ônibus, eu vou observar que esse ônibus vai estar em movimento. Mas se eu pegar essa passageira aqui e observar estes passageiros que vão estar no mesmo ambiente que eles, eu vou observar que ela vai estar vendo esses aqui em repouso, ok? Vamos lá. Passando. Outro, só continuando nossa ideia de referencial, diremos que um móvel está em movimento em relação a certo referencial quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Isto é, quando há uma variação de posição do móvel em função do tempo. Se houve uma variação da posição desse móvel em função desse tempo, então eu sei que esse observador vai estar vendo esse móvel em movimento, ok? Em movimento. Vamos lá. O movimento, repouso é referencial. Então, o movimento, vamos lá. É possível observar um movimento em relação a certo referencial sem que o móvel se aproxime ou se afaste do mesmo. É o caso de um móvel em movimento circular. Quando o referencial adotado é o centro da trajetória, sua posição ou vetor varia com o tempo. Mas a distância do móvel, certo, gente, em relação ao centro da trajetória, não varia, ok? Não varia. A posição não vai variar, certo? A distância, ok? Vamos lá.
Aqui é outro, são outros exemplos que se observa, certo? Em relação ao referencial. Então, um corpo pode, num determinado instante, estar em repouso, ou seja, não varia, certo? Em relação ao referencial, sua posição não varia em relação ao referencial, certo? Não varia, então eu digo que está em repouso. Quando eu digo que está em movimento, é quando a posição vai variar, com a posição do automóvel vai variar em relação ao quê? Ao observador, ao referencial, ok? Então eu digo que está em movimento, certo, gente? Vamos lá, ó, aqui, ó. Observe que ser um ponto material, um corpo extenso, depende do referencial, ou seja, do referencial de observação. Depende do referencial de observação, certo, gente? Depende do referencial. Para eu saber se é um ponto material ou um corpo extenso, vai depender do meu referencial, ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, a pergunta é: vocês sabem o que é uma trajetória? Então, trajetória. O que é uma trajetória, minha gente? É o caminho percorrido pelo móvel. É um caminho percorrido pelo móvel. Ó, aqui, ó, a trajetória de uma bomba, que está soltando aqui, ó, o avião está soltando uma bomba. Vamos dizer que é uma bomba. Vamos lá. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para o quê? Para a observação. Chamamos desse ponto de partida de quê? De marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado. Ou seja, qual é o referencial? Certo? Aqui, vamos lá, aqui, ó. Vamos lá? Então, para o referencial, um observador no avião, a trajetória da bomba será um segmento de uma reta vertical. Ou seja, eles vão observar de dentro do avião, eles vão observar que essa bomba vai cair de maneira vertical. Já para um referencial, um observador no solo terrestre, a trajetória da bomba será um arco de hipérbole, certo? Ou seja, um arco, vai fazer uma curva, ok? Vamos lá. Então, essa trajetória, ela pode ser classificada em retilínea, certo? Quando a trajetória do móvel, retilínea, reta. É uma linha reta, ou seja, a queda de uma bomba, a descida de um elevador, um avião cortando o ar, são exemplos de quê? De trajetória retilínea. E curvilínea, quando a trajetória do móvel é uma linha curva, vai formar uma curva, incluindo os movimentos circulares, elípticos, parabólicos e hiperbólicos, ok? Ok? Aqui, ó, são exemplos de curvilíneos, que vai formar uma linha curva, ok? O móvel vai formar uma linha curva. Aqui, é só resumindo mesmo, a trajetória vai se dar um movimento, ó, eles podem ser um movimento que retilíneo ou curvilíneo. Trajetória de um movimento retilíneo, gente, segue um caminho reto em relação à direção ou sentido. A trajetória do movimento curvilíneo faz uma curva durante a sua realização, ok? Observa aqui, ó, o exemplo, aqui uma bola sendo abandonada, serve uma linha reta, e aqui uma bola sendo jogada, vai servir, vai o quê? Vai formar o quê? Uma curva, ok? Durante a sua realização, ok, gente? Vamos lá. Então, aqui nós vamos para o nosso desafio, gente. Ó, uma pessoa em um carro observa um poste na calçada de uma rua. Ao passar por ele, o poste está em repouso ou em movimento? Vocês vão me dizer lá no portal, ok, gente? Vocês vão explicar. Esse, ao passar, vai estar em movimento ou em repouso, ok? A primeira pergunta, o primeiro desafio. O segundo desafio. O trem se desloca numa estrada retilínea com velocidade constante de 80 km por hora. Ao passar por uma estação, um objeto inicialmente preso ao teto do trem cai. Descreva a trajetória do objeto visto por um passageiro parado dentro do trem. Então, esses são os desafios, gente. Vá lá, responda, certo? Estudem. Por hoje a gente fica por aqui. Próximas aulas a gente vai dar continuidade em movimentos, ok, gente? Por hoje é só, ok? Fiquem com Deus, estudem e até a próxima, gente. Um beijo!